Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Yumi. O que devo saber antes de usar este medicamento? Advertências e precauções nesta bula estão descritas várias situações em que o uso do contraceptivo oral deve ser descontinuado ou em que pode haver diminuição da sua eficácia. Nestas situações, deve-se evitar relação sexual ou, então, utilizar adicionalmente métodos contraceptivos não hormonais como, por exemplo, preservativo ou outro método de barreira. Não use os métodos da tabelinha, do ritmo ou ginocnaus, ou da temperatura. Esses métodos podem falhar, pois os contraceptivos hormonais modificam as variações de temperatura e do muco cervical que ocorrem durante o ciclo menstrual normal. Yumi, como todos os demais contraceptivos orais, não protege contra as infecções causadas pelo HIV, AIDS, nem contra qualquer outra doença sexualmente transmissível. É recomendável consultar o médico regularmente para que ele possa realizar os exames clínico geral e ginecológico de rotina e confirmar se o uso de Yumi pode ser continuado. Que precauções devo adotar? Antes de iniciar o uso, converse com seu médico sobre os riscos e os benefícios de Yumi. O uso de contraceptivo combinado requer cuidadosa supervisão médica nas condições descritas abaixo. Essas condições devem ser comunicadas ao médico antes do início do uso de Yumi: fumo, diabetes, excesso de peso, pressão alta, alteração na válvula cardíaca ou alteração do batimento cardíaco, inflamação das veias, flebite superficial, veias varicosas. Qualquer familiar direto que já teve um coágulo, trombose nas pernas, pulmões, embolia pulmonar, ou qualquer outra parte do corpo, ataque cardíaco ou derrame em familiar jovem, e enxaqueca, e epilepsia, veja item Yumi e outros medicamentos a aumento do nível sanguíneo de potássio, por exemplo, devido a problemas no rim, e, adicionalmente, utilização de medicamentos diuréticos que podem aumentar o nível sanguíneo de potássio. Pergunte ao seu médico, você ou algum familiar direto tem, ou já apresentou níveis altos de colesterol ou triglicérides, um tipo de gordura, no sangue, algum familiar direto que tem ou já teve câncer de mama, doença do fígado ou da vesícula biliar, doença de Crohn ou colite ulcerativa, doença inflamatória crônica do intestino, lúpus eritematoso sistêmico, doença do sistema imunológico, síndrome hemolítica urêmica, alteração da coagulação sanguínea que causa insuficiência renal, anemia falciforme, condição que tenha ocorrido pela primeira vez ou piorado durante a gravidez ou uso prévio de hormônios sexuais como, por exemplo, perda de audição, porfiria, doença metabólica, herpes gestacional, doença de pele, coreia de Sedenham, doença neurológica, tem ou já apresentou cloasma, pigmentação marrom amarelada da pele, especialmente a do rosto. Neste caso, evite a exposição excessiva ao sol ou à radiação ultravioleta, angioedema hereditário, estrogênios exógenos podem induzir ou intensificar os seus sintomas. Consulte seu médico imediatamente se você apresentar sintomas de angioedema, tais como inchaço do rosto, língua e ou faringe, dificuldade para engolir ou urticária com dificuldade para respirar. Se algum destes casos ocorrer pela primeira vez, reaparecer ou agravar-se enquanto você estiver tomando contraceptivo, fale com seu médico. Contraceptivos e a trombose. A trombose é a formação de um coágulo que pode interromper a passagem do sangue nos vasos. Algumas vezes, a trombose ocorre nas veias profundas das pernas, trombose venosa profunda. O tromboembolismo venoso, TEV, pode se desenvolver se você estiver tomando ou não uma pílula. Ele também pode ocorrer se você estiver grávida. O coágulo pode se soltar das veias onde foi formado e deslocar-se para as artérias pulmonares, causando a embolia pulmonar. Os coágulos sanguíneos também podem ocorrer raramente nos vasos sanguíneos do coração, causando ataque cardíaco. Os coágulos ou a ruptura de um vaso no cérebro podem causar o derrame. Estudos de longa duração sugerem que pode existir uma ligação entre o uso de pílula, também chamada de contraceptivo oral combinado ou pílula combinada, pois contém dois diferentes tipos de hormônios femininos chamados estrogênios e progestógenos, e um risco aumentado de coágulos arteriais e venosos, embolia, ataque cardíaco ou derrame. A ocorrência destes eventos é rara. O risco de ocorrência de tromboembolismo venoso é mais elevado durante o primeiro ano de uso. Este aumento no risco está presente em usuárias de primeira vez de contraceptivo combinado e em usuárias que estão voltando a utilizar o mesmo contraceptivo combinado utilizado anteriormente ou outro contraceptivo combinado, após 4 semanas ou mais sem utilizar pílula. Dados de um grande estudo sugerem que o risco aumentado está principalmente presente nos 3 primeiros meses. O risco de ocorrência de tromboembolismo venoso em usuárias de pílulas contendo baixa dose de estrogênio, menor que 0,05 mg de etinilestradiol, é 2 a 3 vezes maior que em não usuárias de COCS que não estejam grávidas e permanece menor do que o risco associado à gravidez e ao parto. Muito ocasionalmente, os eventos tromboembólicos arteriais ou venosos podem causar incapacidade grave permanente, podendo provocar risco para a vida da usuária ou podendo inclusive serem fatais. O tromboembolismo venoso se manifesta como trombose venosa profunda ou embolia pulmonar e pode ocorrer durante o uso de qualquer contraceptivo hormonal combinado.
Em casos extremamente raros, os coágulos sanguíneos também podem ocorrer em outras partes do corpo, incluindo fígado, intestino, rins, cérebro ou olhos. Se ocorrer qualquer um dos eventos mencionados a seguir, interrompa o uso da pílula e contate seu médico imediatamente se notar sintomas de trombose venosa profunda, tais como inchaço de uma perna ou ao longo de uma veia da perna, dor ou sensibilidade na perna que pode ser sentida apenas quando você estiver em pé ou andando, sensação aumentada de calor na perna afetada, vermelhidão ou descoloramento da pele da perna. Embolia pulmonar, tais como início súbito de falta inexplicável de ar ou respiração rápida, tosse de início abrupto que pode levar a tosse com sangue, dor aguda no peito que pode aumentar com a respiração profunda. Ansiedade, tontura severa ou vertigem, batimento cardíaco rápido ou irregular. Alguns destes sintomas, por exemplo a falta de ar, tosse, não são específicos e podem ser erroneamente interpretados como eventos mais comuns ou menos graves, por exemplo, infecções do trato respiratório. Tromboembolismo arterial, vaso sanguíneo arterial bloqueado por um coágulo que se deslocou. Derrame, tais como diminuição da sensibilidade ou da força motor afetando de forma súbita a face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo, confusão súbita, dificuldade para falar ou compreender, dificuldade repentina para enxergar com um ou ambos os olhos, súbita dificuldade para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação, dor de cabeça repentina, intensa ou prolongada, sem causa conhecida, perda de consciência ou desmaio, com ou sem convulsão. Coágulos bloqueando outros vasos arteriais, tais como dor súbita, inchaço e ligeira coloração azul, cianose, de uma extremidade, abdômen agudo. Ataque cardíaco, tais como dor, desconforto, pressão, peso, sensação de aperto ou estufamento no peito, braço ou abaixo do externo, desconforto que se irradia para as costas, mandíbula, garganta, braços, estômago, insaciedade, indigestão ou sensação de asfixia, sudorese, náuseas, vômitos ou tontura, fraqueza extrema, ansiedade ou falta de ar, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares. Seu médico irá verificar se, por exemplo, você possui um risco maior de desenvolver trombose devido à combinação de fatores de risco ou talvez um único fator de risco muito alto. No caso de uma combinação de fatores de risco, o risco pode ser mais alto que uma simples adição de dois fatores individuais. Se o risco for muito alto, seu médico não irá prescrever o uso da pílula, veja item 3. Quando não devo usar este medicamento? O risco de coágulo arterial ou venoso, por exemplo, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, ataque cardíaco ou derrame aumenta com a idade. Se você estiver acima do peso. Se qualquer familiar direto seu teve um coágulo ou trombose nas pernas, pulmão, embolia pulmonar, ou qualquer outra parte do corpo, ataque cardíaco ou derrame em idade jovem, ou se você ou qualquer familiar tiver ou suspeitar de predisposição hereditária. Neste caso você deve ser encaminhada a um especialista antes de decidir pelo uso de qualquer contraceptivo hormonal combinado. Certos fatores sanguíneos que podem sugerir tendência para trombose venosa ou arterial incluem resistência à proteína C ativada, hiperhomocisteinemia, deficiência de antitrombina terceira, proteína C e proteína S, anticorpos antifosfolipídios, anticorpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico. Com a imobilização prolongada, por exemplo, durante o uso de gessos ou talas em sua perna, cirurgia de grande porte, qualquer intervenção cirúrgica em membros inferiores ou trauma extenso. Informe seu médico. Nestas situações, é aconselhável descontinuar o uso da pílula. Em casos de cirurgia programada, você deve descontinuar o uso pelo menos 4 semanas antes, e não reiniciá-lo até, pelo menos, 2 semanas após o total restabelecimento. Tabagismo, com consumo elevado de cigarros e aumento da idade, o risco torna-se ainda maior, especialmente em mulheres com idade superior a 35 anos. Descontinue o consumo de cigarros durante o uso de pílula, especialmente se tem mais de 35 anos de idade. Se você ou alguém de sua família tem ou teve altos níveis de colesterol ou triglicérides. Se você tem pressão alta. Se você desenvolver pressão alta durante o uso de pílula, seu médico poderá pedir que você descontinue o uso. Se você tem enxaqueca. Se você tem distúrbio da válvula do coração ou certo tipo de distúrbio do ritmo cardíaco. Imediatamente após o parto, as mulheres têm risco aumentado de formação de coágulos. Portanto, pergunte ao seu médico quando você poderá iniciar o uso de pílula combinada após o parto. Contraceptivos e o câncer de mama é diagnosticado com uma frequência um pouco maior entre as usuárias dos contraceptivos orais, mas não se sabe se esse aumento é devido ao uso do contraceptivo. Pode ser que esta diferença esteja associada à maior frequência com que as usuárias de contraceptivos orais consultam seus médicos. O risco de câncer de mama desaparece gradualmente após a descontinuação do uso do contraceptivo hormonal combinado. É importante examinar as mamas regularmente e contatar o médico se você sentir qualquer caroço nas mamas. Em casos raros, foram observados tumores benignos de fígado e, mais raramente, tumores malignos de fígado nas usuárias de contraceptivos orais. Em casos isolados, esses tumores podem causar hemorragias internas com risco para a vida da usuária.
Consulte imediatamente o seu médico, caso você sinta dor abdominal intensa. O fator de risco mais importante para o câncer cervical, câncer de colo uterino, é a infecção persistente pelo papiloma vírus humano, HPV. Alguns estudos indicaram que o uso prolongado de pílula pode contribuir para este risco aumentado, mas continua existindo a controvérsia sobre a extensão em que esta ocorrência possa ser atribuída a outros fatores como, por exemplo, a realização de exame cervical e o comportamento sexual, incluindo a utilização de contraceptivos de barreira. Os tumores mencionados acima podem provocar risco para a vida da usuária ou podem ser fatais. IUMI, a gravidez e a amamentação. Você não deve usar IUMI quando há suspeita de gravidez ou durante a gestação. Se você suspeitar da possibilidade de estar grávida durante o uso de IUMI, consulte seu médico o mais rápido possível. Categoria X, em estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco provocou anomalias fetais, havendo clara evidência de risco para o feto, que é maior do que qualquer benefício possível para a paciente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. De modo geral, o uso de IUMI durante a amamentação não é recomendado. Se desejar usar contraceptivo oral durante a amamentação, converse primeiramente com seu médico. IUMI e outros medicamentos. Sempre informe seu médico de todos os medicamentos ou fitoterápicos que você está usando. Alguns medicamentos não devem ser utilizados concomitantemente com IUMI. Informe também a qualquer outro médico ou dentista, que lhe prescreva algum outro medicamento, que você toma IUMI. Eles poderão te informar se é necessário utilizar algum método contraceptivo adicional, por exemplo, preservativos, e neste caso, por quanto tempo. O uso de alguns medicamentos pode exercer uma influência nos níveis sanguíneos dos contraceptivos orais, podendo reduzir a eficácia destes produtos ou causar sangramentos inesperados. Estes incluem medicamentos usados para o tratamento de epilepsia, por exemplo, primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oscarbazepina, topiramato, felbamato. Tuberculose, por exemplo, rifampicina. AIDS e hepatite C, também chamados de inibidores das proteases e inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa. Infecções fúngicas, griselfulvina, antifúngicos azólicos, por exemplo, itraconazol, voriconazol, fluconazol, cetoconazol. Infecções bacterianas, antibióticos macrolídeos, por exemplo, claritromicina, eritromicina. Determinadas doenças cardíacas, pressão sanguínea alta, bloqueadores dos canais de cálcio, por exemplo, verapamil, diltiazem. Artrites, artroses, etoricoxib. Medicamentos que contenham erva de São João, usada principalmente para o tratamento de estados depressivos. Suco de toronja, grapefruit. IUMI pode interferir na eficácia de outros medicamentos como, por exemplo, ciclosporina, lamotrigina, melatonina, midazolam, teofilina, tizanidina. Existe a possibilidade teórica de ocorrer aumento de potássio no sangue em usuárias de IUMI marca registrada que tomem, ao mesmo tempo, outros medicamentos que podem aumentar os níveis de potássio no sangue. Tais medicamentos incluem antagonistas dos receptores de angiotensina segunda, diuréticos, medicamentos que estimulam a eliminação de urina, que podem aumentar o nível de potássio no sangue e antagonistas da aldosterona. Entretanto, em estudos realizados com mulheres que usam drospirenona, combinada com estradiol, junto com o inibidor da enzima conversora de angiotensina, medicamento para pressão arterial, ou indometacina, analgésico anti-inflamatório, observou-se que não houve diferença significativa nos níveis sanguíneos de potássio. Informe ao seu médico se você estiver usando ou usou recentemente qualquer outro medicamento, inclusive aqueles adquiridos sem prescrição médica. Alterações em exames laboratoriais. O uso dos hormônios presentes nos contraceptivos pode influenciar os resultados de certos exames laboratoriais. Converse com seu médico. Informe ao laboratório que você está usando IUMI. IUMI com alimentos e bebidas. IUMI pode ser ingerido com ou sem alimentos e, se necessário, com uma pequena quantidade de água. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Não foram conduzidos estudos sobre os efeitos na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Não foram observados efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas em usuárias de COCS. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, lendo a bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, lendo a bula. Espero por vocês lá. Tchau.